ele nunca fez uma coisa dessas antes. Como pedir para tomar o seu de jejum na cama com um par de ovos, desde o Hotel St. Arms. Quando fingir estar acamado com uma voz doente bancando Sua Alteza, para se fazer interessante para aquela velha caduca da senhora Riordan, em que ele pensava que mandava e desmandava, e ela nunca nos deixou nenhuma pataca. Tudo para missas, para si própria e a sua alma, a maior mão de vaca que já existiu. Está, na verdade, com medo de gastar com o seu espírito metilatado a me contar todas as suas enfermidades, sempre a mesma coisa, sempre a mesma velha ladainha sobre política e terremotos e o fim do mundo. Vamos nos divertir um bocado primeiro, Deus. Acuda o mundo! Se todas as mulheres fossem do tipo dela, a censurar roupas de banho e os decotes profundos. É claro que ninguém queria que ela os usasse. Suponho que ela era piedosa, porque nenhum homem ia olhar para ela 2 vezes. Eu espero nunca ser como ela. É um milagre que ela não tenha quisto que cobríssemos nossas caras. Mas era uma mulher bem apanhada, certamente. E a sua tagarelagem sobre o senhor Riordan isso, o senhor Riordan aquilo. Eu suponho que ele ficou contente ao se ver livre dela. E o cão dela? A cafungar as minhas penugens. E sempre a se esgueirar para se meter por baixo das minhas anáguas, especialmente naquela época. Ainda assim, eu gosto disso nele. Gentil com as velhas, como aquela, e os criados, e os mendigos. Também ele não é orgulhoso assim do nada. Mas nem sempre, se alguma vez ele apanhar alguma coisa realmente séria que lhe diga a respeito, é muito melhor para eles irem a um hospital onde tudo é limpo. Eu suponho que eu teria de amassar com ele por 1 mês. Sim. E depois teríamos uma enfermeira do hospital, com o próximo lance a entrar em cena, que o faria permanecer lá até que eles o pusessem para fora. Ou uma freira, talvez, como a da foto, cabeluda que ele tem. Ela é tão freira como eu. Sim. Porque eles são tão fracos e ranhetas quando estão doentes. Querem uma mulher para ficar bons. E se o nariz deles se enche de sangue, pensarias que fosse trágico. E aquela cara de moribundo saindo do Circular Sul quando torceu o pé na festa do coro da Montanha do Pão de Açúcar no dia em que eu usava aquele vestido. A senhora Stack levando-lhe flores, as piores e mais acabadas que ela conseguiu encontrar no fundo do cesto, fazendo o que fosse para meter no quarto de um homem com a sua voz de velha solteirona, tentando imaginar que ele estava a morrer por causa dela, para nunca mais voltar a ver teu rosto. Embora ele parecesse mais com um homem, com sua barba um pouco crescida, na cama. Papai era igual. Além disso, eu odeio pôr ataduras e dar remédios. Quando ele cortou o dedão do pé com a navalha, parando os calos com medo de ter a sangueira envenenada, mas caso fosse eu a ficar doente, então veríamos qual era a atenção. Só que é claro, a mulher esconde-o, para não dar todo o trabalho que eles dão. E ele gozou em alguma parte. Tenho certeza pela sua volúpia. De qualquer modo, amor não é. Ou ele ficaria longe, pensando nela. Portanto, ou foi uma dessas mulheres da noite, se foi lá embaixo que ele se meteu realmente. E a história do hotel que ele inventou, uma montanha de mentiras para esconder isso, planejando isso. Heinz me reteve. Quem é que eu encontrei? Sim, eu encontrei. Tu te lembras do Menton? Quem mais? Quem? Deixa eu ver, aquele grandalhão com cara de bebê. Eu o vi. E ele casado não faz muito tempo. A flertar com uma rapariguinha no Pulis Miriorama. E eu dei as costas pra ele. Quando ele se esquivava, parecendo perfeitamente consciente do mal.
Mas ele teve o desfrute de se atirar a mim uma vez. Bem feito pra ele. Boca e olhos de peixe, morto. De todos os maiores imbecis que eu conheci na vida. E se chama aquilo advogado, só que eu odeio ter uma longa discussão na cama. Ou então, se não é isso, é alguma putinha ou coisa assim, com quem ele se enfiou por aí ou catou as escondidas, se ao menos o conhecessem tão bem quanto eu. Sim! Oh, sim, que às vezes, quando dava na telha, ele ia pra cama com aquelas botas sujas de lama. Imagina só ter te meter na cama com uma coisa dessas, que podia te matar a qualquer momento. Ai, que homem. Bem, não há uma única maneira de se ficar louco. Poda, em todo caso, faça ele o que fizer, sempre limpa seus pés no capacho quando entra, faça chuva ou faça sol. E sempre engraxa ele mesmo suas botas também. E sempre tira o chapéu quando passa por alguém na rua, assim. E agora ele anda por aí em chinelos, a cata de 10 mil paus por causa de um postal upa-upa. Oh, minha querida. Uma coisa dessa simplesmente não ia te encher o saco. Dura até a morte, na verdade. Estúpido demais até para tirar as botas. Agora, o que você faria de uma figura assim? Eu preferiria morrer 20 vezes seguidas a me casar com outro do sexo deles. É claro que ele nunca encontraria outra mulher como eu, para o suportar como eu suporto. Quem me conhece me ama na cama, sim. E ele sabe disso também, do fundo do seu coração. Olha aquela senhora Maybrick, que envenenou o marido. Pra quê, me pergunto? Apaixonada por outro homem qualquer. Sim, isso foi descoberto acerca dela. Não era ela uma perfeita malvada para ir fazer uma coisa daquelas? É óbvio, alguns homens podem ser terrivelmente azedos, te deixar doida, e sempre com a pior palavra do mundo. Para que nos pedem para casar com eles? Se somos tão más quanto lhes parece. Sim, porque eles não conseguem chegar a lado nenhum sem nós. Arsênico branco no chazinho dele, tirado do papel pega-moscas, não foi. Fico pensando por que eles chamam isso assim. Se eu lhe perguntasse, ele diria que vem do grego. Ficamos tão sábias quanto possível. Sim. Penso que eles deixou um pouco mais firmes de tanto chupar assim durante tanto tempo que me fez ficar com sede. Sede. Tetéias. Eles chamavam assim. Eu tive que rir. É. Este, em todo caso, duro, o mamilo fica a mínima coisa. Eu vou capitular esse hábito e vou tomar aqueles ovos batidos com massala e engordá-los pra ele. O que são essas veias e coisas? Curioso o modo como é feito dois iguais. No caso de gêmeos, eles devem representar a beleza. Colocados lá no alto como aquelas estátuas de museu. Uma delas fingindo escondê-la com a mão. São assim tão belas, é claro, comparadas com a aparência de um homem. Com seus dois sacos cheios e sua outra coisa pendendo dele, ou então espetada pra ti como um cabide de chapéu. Não admira que eles os escondam com uma folha de repolho. Claro. A mulher é beleza.
Claro, isso é reconhecido. Quando ele disse que eu podia posar para um quadro nua para algum sujeito rico no Hollis Street. Quando ele perdeu o emprego no Rally e eu vendia as roupas e arranhava o piano no Coffee Palace. Será que eu era como aquele banho da ninfa? Com seus cabelos soltos. Sim, só que ela é mais nova, ou eu sou um pouco como aquela puta imunda daquela foto espanhola que ele tem. As ninfas costumavam elas andar por aí, assim. Perguntei a ele aquele isqueiroso do Cameron, das terras altas, por trás do mercado da carne, ou aquele outro desditado com a cara ruiva atrás da árvore onde a estátua de peixe ficava quando eu passava, fingindo que mijava toda arreganhada, de jeito que o visse com seu saiote de bebê. Estava um frio de rachar. Eu não conseguia aguentar. Quando é que foi isso? Foi 93. O canal estava gelado. Sim, foram uns meses. Foram uns meses depois. Uma pena que algum dos Camerons não estivessem ali para me ver encharcada, agachada, no local do meadeiro, dos homens, onde eu tentei fazer um desenho disso. Mas tinha uma coisa. Ele disse que eu podia receber 1 libra por semana como ama de leite, toda inchada pela manhã. E aquele estudante de ar delicado que pousava no número 28 com os ritons perrons quase me pegou me lavando pela janela, só que eu puxei a toalha até a minha cara, né? E esse era o meu modo de estudar eles. Me doíam, até que eu desmaiei e desmamei, até que ele conseguiu que o Dr. Brad me desse aquela receita de belladonna. Ai, ele tinha que dar aquela chupada. Eles estavam tão duros, ele disse, que era mais doce e espesso que o das vacas. Depois ele queria me ordenhar. No chá bem. Ele ultrapassa todos os limites. Eu declaro que alguém devia botar no papel se ao menos conseguisse me recordar de metade das coisas. E escrever um livro sobre isso, as obras de Mercy Pold. Sim, é tão mais macia a pele. Mais de 1 hora que esteve nelas, eu tenho a certeza pelo relógio como uma espécie de bebê grandalhão. Que eu tinha comigo. Eles querem tudo na boca deles, todo o prazer que aqueles homens tirarem de uma mulher. Eu consigo sentir a boca dele. Ó Senhor, eu tenho que me espichar. Quiseram eu que ele estivesse aqui, ou alguém para me relaxar e gozar outra vez. Daquela maneira, eu sinto todo o fogo dentro de mim. Ou se eu conseguisse sonhar com isso, quando ele me fez chegar lá pela segunda vez, me titilando por trás com seu dedo, e eu gozei por quase 5 minutos. Com as minhas pernas em volta dele, eu arrochei. Depois, ó Senhor, eu quis gritar. Todo tipo de coisas, me foge ou merda. Ou quer que fosse, só para não parecer feio. Ou com aquelas rugas da atenção. Quem sabe como é que ele ia aceitar isso? Tu queres reconhecer o terreno como um homem é? Não são todos como ele, graças a Deus. Alguns deles querem que tu sejas muito gentil em tudo. Eu reparei no contraste. Ele o faz e não fala. Eu dei aos meus olhos aquela expressão, com o meu cabelo um pouco solto das reviravoltas e a minha língua entre os lábios, até ele, o bruto selvagem. Quinta-feira, sexta-feira, um sábado, 2 domingos, 3, ó Senhor.
Não consigo esperar até segunda-feira. Oh, graças sejam dadas a Deus Todo-Poderoso. Eu consegui alguém para me dar o que eu tanto queria, para me dar algum ânimo no meu coração. Pois você, sem chance, nem agora nem como antes. Quisera eu que alguém me escrevesse uma carta de amor. A dele não era lá grandes coisas, e eu disse a ele que podia escrever o que quisesse. Sempre teu, Hugh Boylan, na velha Madrid. Ah, mulheres tolas acreditam que amor é suspirar. Eu morro ainda assim se ele escrevesse isso. Suponho que haveria alguma verdade nisso. Verdadeiro ou não, isso te preenche o dia por inteiro. E a vida é sempre qualquer coisa sobre o que meditar, a todo momento. E ver tudo ao redor como um mundo novo. Eu poderia escrever a resposta na cama, para não deixar-me imaginar. Breve, só umas poucas palavras. Não aquelas longas cartas atravessadas que Ed Dillon escrevia para o sujeito que era alguma coisa no Palácio da Justiça, que depois a abandonou. Tiradas do epistolário das damas. Quando eu disse a ela para escrever umas poucas palavras simples, que ele podia torcer conforme ele quisesse. Não agindo com precipitação, com igual candura. A maior felicidade da terra respondeu a uma proposta de casamento de um cavalheiro afirmativamente. Meu Deus. Não há mais nada a fazer. Está tudo ótimo para eles, mas quanto a ser mulher, tão logo envelhecemos, eles jogam a gente no fundo de uma lata de lixo. A de Move foi a primeira. Quando eu estava na cama, naquela manhã, e a senhora Rubio trouxe com café, ela ficou ali plantada. Ficou ali plantada. Quando lhe pedi para me estender a mão e eu apontando para eles, eu não conseguia pensar na palavra, um grampo de cabelo para abrir com a orquídea. Coisa velha, desagradável. E ele olhando na cara dela, a sua trança de cabelo postiço que ela usava. E vaidosa, com a sua aparência feia. Feia como ela, perto dos 80 ou 100, e a sua cara, uma massa de vincos com toda a religião dela, dominadora, porque ela nunca conseguiu superar que a armada chegasse à metade dos navios do mundo e a Union Jack tremulando com todos os carabineiros dela, porque 4 marinheiros ingleses bêbados tinham tomado o rochedo inteiro deles. E porque eu não corria para a missa em Santa Maria com assiduidade bastante para agradá-la, com seu chale por cima, exceto quando havia um casamento com todos os milagres dos santos dela e a sua Virgem Santíssima negra com vestido prateado e o sol dançando 3 vezes na manhã do domingo de Páscoa. E quando o padre ia passar com a sineta a levar o Vaticano aos moribundos, ela se benzendo para sua majestade. Não
admirador. Ele assinava ela. Eu quase senti meu coração sair do peito. Quis me agarrar a ele quando o vi me seguir pela Cali Real no vidro da loja. Depois ele me roçou bem ao passar. Nunca pensei que ele escreveria para marcar um encontro. Guardei dentro do corpejo da minha combinação. O dia inteiro lendo e relendo, em cada buraco, em cada canto, enquanto papai dava a instrução para descobrir pela caligrafia ou pela linguagem dos seus. A cantar, me recordo bem mesmo. Devo usar uma rosa branca. E eu queria adiantar o velho estúpido relógio para perto da hora. Ele foi o primeiro homem que me beijou debaixo da muralha do Moura. Meu amor menino, nunca me passara pela cabeça o que significava beijar. Até que ele enfiou na minha boca a sua língua. A boca dele era adocicada, jovem. Eu levantei meu joelho para ele umas vezes para aprender o jeito. O que foi que eu disse para ele? Que eu estava noiva, por diversão, do filho de um nobre espanhol chamado Dom Miguel de la Flora. E ele acreditou que eu ia me casar com ele dali uns 3 anos. Há muitas verdades ditas. Num gracejo, há uma flor que brotou. Poucas coisas eu contei para ele verdadeiras sobre mim mesma, só para ele ficar imaginando as raparigas espanholas de que ele não gostava. Suponho que uma delas não o quisera. Eu o deixei excitado. Ele esmagou todas as flores que ela me trouxera. Ele não sabia contar as pesetas e as pergordas, até que eu lhe ensinasse. Cada pouquinho, ele viera de lá, ele disse, à beira do Blackwater. Mas foi breve demais. Então, na véspera de sua partida, em maio, sim, era maio, quando o infante rei da Espanha nasceu. Sim, porque há uma maravilhosa sensação aí o tempo todo tão terna. Como foi que acabamos? Isso sim, sim, eu o tirei para ele gozar dentro do meu lenço, fingindo que não estava excitada, mas eu abri as minhas pernas, eu que não ia deixar-me bolinar por dentro da minha nágua. Eu usava uma saia que se abria de lado. Eu torturei a vida que lhe saía. Uma coçadinha, eu adorava provocar aquele cachorro no hotel. Au, au! Os olhos dele fechados e um pássaro voando abaixo de nós. Ele era tímido, mesmo assim. Eu gostava dele, como naquela manhã em que o fiz corar um pouco, quando me pus em cima dele daquela maneira, quando o desabotoei e tirei o seu para fora e puxei a pele para trás, tinha uma espécie de olho nele. Eles são todos botões, os homens do meio para baixo, no lado avesso deles, mole. Querida, ele me chamava. Qual era o nome dele? Jack? Joey? Harry? Malve? Seria isso? Sim, creio que um tenente. Ele puxava mais para o loiro. Ele tinha uma espécie de voz ridente. Portanto, eu andei ao redor do... Como é que se chama? Tudo era... Como é que se chama? Bigode, ele tinha. Ele disse que havia de voltar. Senhor, como é que se fosse ontem para mim? É que se eu fosse casada, ele faria isso comigo e eu lhe prometi que sim. Sinceramente, eu deixaria que ele me penetrasse. E agora, ligeiro, talvez ele esteja morto ou tenha sido assassinado ou seja capitão ou almirante. Faz quase 20 anos e eu dissesse... Gruta dos Abetos, ele o faria, se viesse por trás de mim e pusesse as mãos sobre os meus olhos. Sim.
Eu nunca pensei que meu sobrenome seria Bloom. Quando eu escrevia em letras de imprensa para ver como ele ficava no cartão de visita ou treinando para o açougueiro e cumprimentos. M. Bloom. Estás como as brumas dos jardins dos hebreus. Josse sempre dizia, depois que eu me casei com ele: bem é melhor que brem, que brinque, que brings, que brigue com aqueles nomes horríveis com caralho. Senhora Carvalho. Outros tipos de caralho. Marvey, eu tampouco ficaria com ele. Ou suponhamos que eu me divorciasse dele. Senhora Boylan. A minha mãe, quem quer que ela fosse, podia me dar um nome mais bonito. Só Deus sabe, a partir do lindo nome dela. Lunita Laredo. Como nos divertimos a correr ao longo do Willis Road até a Ponta Europa, reforçando de um lado para o outro as voltas no outro lado de Jersey. Eles se sacudiam e dançavam por dentro da minha blusa, como os pequenos da Millie quando ela corre escada acima. Eu adorava baixar os olhos para eles. Eu trepava nas pimenteiras e nos choupos brancos, arrancando suas folhas e as atirando para ele. Ele foi à Índia. Ele ficou de escrever as viagens que aqueles homens têm que fazer aos confins do mundo e voltar. O mínimo que talvez consiga dar um apertão ou dois em uma mulher enquanto podem, partindo para se afogarem ou se arrebentarem pelos ares. Escuta os ventos que sopram meus suspiros até a ti. Pois bem, ele pode dormir e suspirar o grande sugeridor Dom Poldo de la Flora. Se soubesse como ele saíra nas cartas esta manhã, ele teria algo por que suspirar. Um homem brejeiro, com alguma perplexidade entre dois setes. Também na prisão, pois Deus sabe o que ele faz que eu não sei. E eu vou ter de me arrastar lá embaixo, em volta da cozinha, para preparar a Sua Alteza o de jejum, enquanto ele está enrolado como uma múmia. Terei mesmo. Já me viu alguma vez correndo? Eu gostaria só de ver isso. Dá atenção a eles e eles te tratam como lixo. Não me importo com que diga quem quer que seja, seria muito melhor para o mundo ser governado pelas mulheres. Elas não se matariam umas às outras, nem cometeriam carnificinas. Quando é que viu mulheres rodando por aí, bêbadas, como eles andam? Ou apostando todo centavo que tem e perdendo tudo em cavalos. Além disso, não gosto de ficar sozinha neste lugar que mais parece uma enorme caserna. Suponho que tenho que suportar isso. Eu não trouxe nem mesmo um punhado de sal para casa quando nos mudamos. Na confusão, a academia musical que ele ia fazer na sala de visitas do primeiro piso, com uma placa de latão, o pensionato Bloom, que ele sugeriu, ele vai e se arruine totalmente como o pai dele lá em Ennis.
como todas as coisas que ele dizia ao papai que ia fazer, e a mim. Mas logo saquei que ele ia me dizer todos os lugares encantadores onde poderíamos ir na lua de mel. Veneza ao luar com as gôndolas e o lago de... Como ele tinha uma fotografia recortada de algum jornal de folhas, e bandolins e lanternas. Oh, que lindo, eu disse. Não consegui descansar tranquila enquanto não pus um ferrolho em todas as portas e janelas para ficar segura. Mas é pior ainda ficar trancada como numa prisão ou num manicômio. Eles deviam ser todos abatidos com tiros ou levar chicotadas com o gato de 9 caudas. Um grande brutamontes como aquele capaz de atacar uma pobre velha para assassinar na cama dela que... Eu cortaria o dele rente. Ah, eu cortaria. Ela começava a passar os limites, a querer ir ao rink de patinação e a fumar os cigarros dele, soltando a fumaça pelo nariz. Eu senti esse cheiro no vestido dela quando cortei com os dentes a linha do botão que eu cesia no fundo do blusão dela. Ela não conseguia esconder muita coisa de mim. Te digo só que eu não devia ter pregado o vestido com ele nela. Isso traz uma separação. E o último pudim de passas também, rachado em 2 metades, olha, só acontece. Não importa o que digam. A língua dela é um pouco comprida demais para o meu gosto. E a sua blusa está decotada demais. Ela me diz, o sujo falando do mal lavado. E eu tive que dizer para não esticar as pernas para cima daquela maneira, em exibição no parapeito da janela, diante de todo mundo que passava. Eles todos olham para ela como para mim quando eu tinha a idade dela. É. Claro que qualquer trapo velho te cai bem. Então, toda cheia de não me toques, também à sua própria maneira, no único caminho do Theatre Royal. Tira o teu pé daí. Eu odeio pessoas que ficam me tocando. Morre de medo que eu amarrote a saia dela com os plissados. Acho que sim. Calma. Acho que vou cortar todo o meu pelo ali, que me escalda. Eu poderia parecer uma mocinha. Será que ele ficaria boquiaberto da próxima vez que tirasse minhas roupas? Eu daria qualquer coisa para ver a cara dele. Onde foi parar o pinico? Calma. Eu tenho um bendito terror de que ele se quebre debaixo de mim depois daquela velha retrete. Me pergunto se eu estava pesada demais ao me sentar nos joelhos dele. Eu o fiz se sentar na poltrona de propósito, quando tirei somente a minha blusa e saia primeiro. No outro quarto, ele estava tão ocupado onde não deveria estar que nem me sentiu. Espero que meu hálito estivesse doce, depois daquelas balas perfumadas. Calma, meu Deus. Eu me recordo de um tempo em que eu conseguia me soltar num jato só, assobiando, quase como um homem. Calma. Ó Senhor, que barulhento. Espero que faça bolinhas para ter a sorte de um maço de dinheiro vindo de algum sujeito. Vou ter que passar um perfuminho de manhã. Não te esqueças. Aposto que ele nunca viu um par de coxas melhor do que estes. Olha, como são brancas. A parte mais macia é bem ali, entre este bocado aqui. Tão suave como um pêssego. Calma, meu Deus. Eu não me importaria de ser um homem e trepar numa linda mulher. Ó Senhor. Eles escrevem sobre alguma mulher na poesia deles. Bem, suponho que ele não irá encontrar muitas como eu, em que suaves suspiros de amor, a leve guitarra, em que a poesia está no ar, o mar azul, o clarão do luar. É tão belo o retorno do barco noturno de Tarifa e o farol Ponta Europa.
guitarra que aquele sujeito tocava era tão expressiva. Será que nunca mais voltarei lá? Todas as caras novas, 2 olhos oblíquos a brilhar, escondidos na gelósia. Vou cantar isso para ele. São os meus olhos. Se ele tiver algo de poeta, 2 olhos de tão escuro fulgor como a própria estrela do amor, não. São bonitas essas palavras, como a jovem estrela do amor. Será uma mudança. Deus sabe o que é ter uma pessoa inteligente com quem conversar sobre ti mesma. Consolo para uma mulher como aquela estatueta que ele comprou. Eu podia olhar para ele o dia todo. Os caracóis de sua cabeça, os seus ombros. O dedo dele em riste, para que você escutasse melhor. Há verdades, beleza e poesia para ti. Eu senti muitas vezes vontade de encher ele de beijos. Oh, Nossa Senhora! E todos aqueles cus de rua, Rampa Paradise e Rampa Bedlam e Rampa Rogers e Rampa Cruchet e a ladeira da furna do diabo. Ora bem, pouca culpa eu tenho se sou uma cabeça de vento. Eu sei que eu sou um pouco, juro por Deus, que não me sinto nem um dia mais velha do que nesse tempo. Fico pensando se eu conseguiria desenrolar a língua com algum espanhol. Como está usted? Muy bien, gracias. E usted? Olha bem, que eu não me esqueci completamente. Eu pensei que tivesse menos a gramática. Um substantivo é o nome de uma pessoa, lugar ou coisa. Pena que eu nunca tenha tentado ler aquele romance. A mim, sim. Primeiro dei um bocado de bolo de sementes da minha boca. E era a Ana de pulo, como agora. Sim. 16 anos atrás. Meu Deus. Depois daquele longo beijo, eu quase perdi a respiração. Sim, disse ele. Eu era uma flor da montanha. Sim. Portanto, somos flores, todo o corpo de uma mulher. Sim. Isso era uma coisa verdadeira que ele disse na sua vida. E hoje o sol brilha para ti. Sim. Foi por isso que eu gostei dele, porque eu vi que ele entendia o que sentia, o que é uma mulher. E eu soube que eu poderia conseguir o que eu quisesse dele. E lhe dei todo o prazer que eu pude, conduzindo, até que ele me pedisse para dizer sim. E eu não quis responder primeiro. Apenas olhei para o mar e o céu. E fiquei a pensar em tantas coisas de que ele nem fazia ideia. E Mulvey, e o Sr. Stanhope, e Esther, e papai, e o velho Capitão Grove, e os marinheiros, jogar de todos os pássaros, e eu digo pula carniça, e de lavar pratos como eles chamavam no pier e na sentinela em ente da casa do governador, com a coisa ao redor do seu capacete branco, pobre diabo meio amassado, e as raparigas espanholas a rirem em seus chales e seus pentes altos, e os leilões pela manhã, os gregos e os judeus e os árabes e o diabo, sabe lá quem mais, de todos os extremos da Europa e Duke Street, e o mercado das aves todas a cacarejar ao lado de fora de Larb
of Sharon, e os pobres burros escorregando meio sonolentos, e os sujeitos vagos nos mantos sonolentos à sombra nos degraus, e as grandes rodas das carroças de bois e o velho castelo, com milhares de anos de idade, sim, e aqueles belíssimos mouros, todos de branco, e com turbantes como reis te convidando a te sentar ao seu pedacinho da loja ronda, com as velhas janelas das poçadas relanceando os olhos em gelosias escondidos para o seu amante beijar o gradeado. E as lojas de vinho, meio abertas à noite, e as castanholas, e a noite em que perdemos o barco em Algeciras, o guarda rondando sereno com a sua lanterna, e aquela horrível torrente bem profunda. E o mar carmesim às vezes, como fogo, e os gloriosos poentes, e as figueiras nos jardins da Alamedas, e todas as estranhas rosinhas, e as casas rosas e azuis e amarelas, e os jardins de rosa, e os jasmins, e os gerânios, e os cactos, e Gibraltar, quando eu era rapariga, onde eu fui uma flor da montanha, assim. Quando eu pus a rosa no meu cabelo, como as raparigas andaluzas usavam, ou ainda vou usar uma vermelha assim, e como ele me beijou sob a muralha moura, e eu pensei, mãe, tanto faz, ele quanto qualquer outro. E depois eu lhe pedi, com os olhos, para pedir de novo, sim. E depois ele me pediu, e eu queria sim dizer sim, minha flor da montanha. E primeiro eu pus os braços em volta dele, sim, e o puxei para mim, para que ele pudesse sentir os meus seios todos. Perfume, sim, e o seu coração batia como louco. E sim, eu disse, eu quero, sim.